Olá, meu amigo. Olá, meu irmão. Olá, meu querido. Olá, minha querida. Olá, meu digníssimo. Olá, minha digníssima. Irmãos, aqui tá vendo? Tá ventando não. Eu errei. Aqui tá fazendo muito calor, muito quente. Olha, vou falar uma coisa pra você, tá? Uma das razões porque eu me interessei tanto pelo Evangelho Eterno é você ler a Bíblia e saber decifrar a Bíblia. Olha que loucura que eu encontrei aqui, ó, no livro do Apocalipse, capítulo 1, o versículo 9 e o versículo 10. A Bíblia está aberta aqui, do meu lado, na minha frente, na verdade, aqui, do lado da câmera. Olha que loucura. Eu vou ler Apocalipse 1, versículo 9, a primeira parte, para você entender. Está escrito assim, ó: Eu, João, vírgula, irmão vosso e companheiro vosso, convosco, companheiro convosco na tribulação. A primeira parte do versículo 9. Agora, olha que interessante. Eu li rápido para você não prestar muita atenção o que tem aqui. Eu li o versículo 9. O versículo 9 fala assim: Eu, João, vírgula, irmão vosso e companheiro convosco na tribulação. Primeira parte. Agora olha a primeira parte do versículo 10. Você vai falar assim: eu não vi nada demais. Verdade, né, queridos? Mas vamos para o versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Você está vendo alguma coisa demais aqui? Tá não, né? Tá bom. Eu vou te dizer o que tem demais aqui. Você percebeu, queridos, que João foi o único dos discípulos que narrou uma história usando a primeira pessoa? Você tinha percebido isso? Vou repetir. João foi o único discípulo dos discípulos que narrou uma história usando a primeira pessoa. Primeira pessoa do que, irmão Alberto? Primeira pessoa onde? Onde? O que ele diz? Eu fui arrebatado em espírito. Eu fui arrebatado em espírito. Versículo 10. E o versículo 9 diz o quê? Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na tribulação. Eu é ou não é a primeira pessoa? Sim. Aí você me pergunta assim: tá, mas por quê que João inicia o livro do Apocalipse falando isso? Primeiro, vamos a João, capítulo 22, capítulo 21, versículo 22. Você vai entender o porquê. Essa é a vantagem de você estudar a Bíblia na visão do Evangelho Eterno. Olha só. João capítulo 21, versículo 22. Conhece aquela história que Jesus disse que João ele permaneceria vivo até ele voltar? E Pedro foi um dos discípulos que espalhou entre os outros que Jesus tinha falado que João não ia morrer? Mas Jesus não disse que João não ia morrer. Jesus falou que João ia ficar vivo para relatar o juízo, até ele voltar. Ah, sim. Começou a entender? Vamos lá. João 21, verso 22. Se eu quero, condicional, se
eu quero que ele, pronome pessoal, referindo-se a João. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Jesus falou com Pedro isso. Então essa revelação dele registrar na primeira pessoa, o versículo 9 e o versículo 10 de Apocalipse capítulo 1, não é por acaso. Ele registrou isso assim porque Jesus tinha reservado a grande revelação do juízo, a descrição do juízo, para ele, para João. Olha o que diz o versículo 23 do capítulo 21 de João. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Começaram a espalhar entre os irmãos que Jesus tinha falado que João não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas Jesus disse o seguinte: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? A igreja evangélica acredita que João Batista está vivo até hoje. João Batista não, João, o historiador. João, que tem ali o seu livro, tem as suas epístolas e também foi reconhecido por ele o registro do juízo de Deus contra Israel, chamado Apocalipse. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Isso foi o que Jesus falou com Pedro. Jesus não disse que João não morreria. Jesus disse que João ia ficar vivo até o dia da sua vinda. E quem registrou o juízo? A maior prova de que a vinda de Jesus, a grande tribulação, a manifestação do Filho do Homem já aconteceu, está aqui. Você percebe que duas coisas foram prometidas por Jesus sobre João. Primeiro, João deveria permanecer vivo ou permanecer em vida na vinda de Cristo. E para isso, essa vinda aconteceu no ano 70. Segundo, João morreria fisicamente após a vinda de Cristo, descartando assim a fraudulenta ressurreição do corpo físico na vinda de Cristo. Porque se houvesse ressurreição física na vinda de Cristo, João poderia morrer antes do juízo. A tradição diz que João morreu no ano 100. A tradição diz isso. Mas fato é que ele não poderia morrer antes do ano 70, como Paulo morreu, como muitos outros morreram antes do ano 70. Jesus, com João, foi diferente. Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que importa a você? Jesus falou: segue-me tu, deixa ele. Então, meu querido, João foi o único dos discípulos que narrou a história na primeira pessoa. Por isso ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro com vocês na tribulação. Eu fui, eu não serei, eu estou sendo, eu fui. Quando João registrou o Apocalipse, ele já tinha tido a visão. Quando ele escreveu, ele estava relatando, escrevendo aquilo que ele já tinha visto. Por isso ele diz: eu fui, ou seja, o tempo verbal que ele usa era o passado. Então, quando ele estava escrevendo,
É tipo, você vai em uma cidade, você vai em outro estado, e lá você vê uma situação. Eu sou desse jeito. Eu gosto de registrar. Eu ando sempre com a caderneta ou um caderno e caneta. Quando eu lembro de uma coisa dentro do carro, pilotando, ou andando na cidade, na rua, ou viajando, eu, quando percebo uma coisa que é interessante, eu escrevo, eu registro. Eu não confio só na minha mente. E quando eu chego em casa, aí eu vou abrir as minhas coisas, eu vou abrir meus livros, meus cadernos e vou escrever. É assim que a gente cria conteúdo também. É bom usar o advérbio aqui, né? Também, não é? Comigo acontece isso. Então o que João registrou era aquilo que ele já tinha visto. Por isso ele registrou tudo na primeira pessoa. Porque foi ele que viu. Ele não diz, nós estamos vendo. Ele não diz, nós somos companheiros de vocês. Ele não diz, nós fomos arrebatados em espírito. Ele não diz, eu e vocês. Ele não diz, todos nós. Ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro com vocês. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E por que, meu querido? Porque isso, de acordo com João capítulo 21, a partir do versículo 22, 23 e assim sucessivamente, foi registrado, foi separado para ele. Por isso, quando ele foi enviado para a ilha de Patmos, sob o governo de Nero César não sabia o que estava fazendo. Ele estava cumprindo ali um desejo de Deus, que foi na ilha de Patmos que João registrou tudo aquilo que ele tinha visto. Por isso a primeira pessoa. Quem foi para a ilha de Patmos? Foi quantos discípulos? Foi quantos irmãos? Segundo a Bíblia, João foi para lá. Por isso, ele foi o único dos discípulos que narrou a história do juízo de Deus na primeira pessoa. Evangelho eterno é muito mais do que você pensa. O que você não vê no YouTube pelos futuristas, não vê dentro dos templos pelos futuristas, dentro dos assalpões, aqui você vê. Nosso irmão Cláudio Mendes você vê. Outros irmãos aí que estão aderindo ao Evangelho eterno porque estão verdadeiramente tendo a consciência de que o Evangelho eterno nada mais é do que o reino de Deus estabelecido. Aprenda isso. E a vantagem do Evangelho eterno é que, além de você aprender a Bíblia, você respeita o vernáculo da língua portuguesa em tudo que você lê. Essa é também uma das grandes vantagens do Evangelho eterno. Estamos falando? Deus abençoe, um grande abraço. Olha, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu like, comente, compartilhe e também, se possível, se torne membro e vá na descrição do vídeo. Se quer nos ajudar, eu estou repassando a ajuda que você nos ajuda lá para alguns irmãos na África. Deus que te abençoe e tamo junto. Tchau.